Boa noite, pessoal. Boa noite para quem também está assistindo aí no YouTube. Vamos ficar de pé, fechar nossos olhos e fazer uma oração para a gente começar. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor por nós. Obrigada pelo privilégio que nós temos de estar aqui. É com muita gratidão, Senhor, que nós estamos aqui para te adorar, para louvar o teu nome, para aprender mais a tua palavra, Senhor. Nos ensine muito hoje, abençoe esse tempo de louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor E sacrifício, quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. De novo, hein? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim O teu querer, faça o que está em teu coração, que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer Em meu lugar, na cruz, sofrer os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo estás. Só a igreja, hein? Só a igreja. Porque Ele vive. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Pessoal, em Salmos 48:1 fala: Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Esse é um trecho da última música que a gente vai cantar hoje, que é uma música que fala sobre a soberania de Deus. Então, vamos cantar essa música agora para engrandecer o nome de Deus e agradecer Ele sobre as suas obras e declarar todo o nosso amor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo. por isso Diante dele nos prostramos. queremos o teu nome Engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Funcionando, né? É o Lucas que vai falar, então tem que dar um gritinho. Vamos lá. Gente, não precisa abrir. Cadê a Mel? A Mel tá aí? Coloca aí no telão para todo mundo aí. Salmo 117, falei errado. Desculpa, pessoal. Vou ler bem rapidinho com vocês. Vai projetar no telão aí para vocês verem que tá certo, né? Vamos lá. Vai ser Salmo 117 é um versículo, são um capítulo bem pequenininho e ainda menor que eu vou ler só o 2, tá? Projetou aí? Espera. Aí, pronto. Vamos lá. A minha NVI talvez esteja um pouco diferente, ali NVT. Porque é imenso o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Imenso é o amor leal. A gente viu no domingo passado. Tô falando do dízimo primeiro, velho. Não tem problema não. Vamos falar do dízimo primeiro então. Desculpa, gente, eu tava muito ansioso para falar do dízimo. No domingo passado a gente viu sobre o verdadeiro amor e que tá lá em primeira, a gente construiu a ideia lá no texto de 1 João 4, 7 a 21. É o texto inteiro que a gente leu.
E aqui, lá no a fidelidade do Senhor dura para sempre, tá lá no Salmo 119, ele fala mais profundamente, como o Salmo 119 é muito grande, eu especifiquei do 89 ao 91. E aqui, só para ser bem claro por dízimo mesmo, ia ser uma passagem bem rápida, porque o que o tio Pablo vai falar vai ser algo bem especial, então preciso ser o mais rápido possível. Então, o que eu quero passar aqui é que a gente tem, sim, o verdadeiro amor, o amor leal de Deus sobre nós, e a gente tem a fidelidade sobre nós também. E a gente se alegra em ter isso, alegra em ter o verdadeiro amor para a gente. E quando a gente dizima, a gente tem que saber que o nosso dízimo é para deixar a porta aberta da nossa igreja, para continuar pregando o evangelho, para que outras pessoas saibam do verdadeiro amor que elas têm em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, né? E quando eles têm a igreja que é aberta com oportunidade, por exemplo, tem um hospital aqui na frente, muitas pessoas doentes, às vezes precisam de uma palavra de cura, uma palavra de libertação, e a gente tem a nossa igreja aqui de portas abertas, de prontidão para pregar o evangelho para essas pessoas. E esse mantimento é dos dízimos, das ofertas que vocês, a nossa igreja, a nossa comunidade, dá com o coração. Dá-te gratidão porque um dia recebeu e agora pode dar em troco, porque recebeu e muito. E muito, porque o amor dele é abundante, o amor dele é leal, é um amor verdadeiro. Então, agora a gente tem a nossa oportunidade de dar nossos dízimos. Gente, quem quiser a maquininha, me desculpa, só que à noite eu não tô achando a maquininha, sério, juro, desculpa. Mas tem o QR Code, tem o Pix, tem o CNPJ ali e tem os envelopes. A maquininha, graças a Deus, vamos dar um amém aí. Vamos fazer igual o último dos salmos aí, aleluia! Achamos a maquininha. Quinta-feira e o ramo das mulheres que não vai ter mais, ou vai ter agora? Então agora vamos para os recados, que eu pulei, mas não pulei não, né? Tá vindo, tá vindo. Os recados, vamos lá. Gente, vou falar do ramo de quinta-feira, que o tio Fabrício mandou falar, dar um super recadaço aqui. Ramo, culto de quinta-feira, desculpa, gente. Culto de quinta-feira, às 19h30, culto de oração e de estudo. Venham, aproveite. Essa semana eu vou vir para experimentar esse culto, que faz um tempinho que eu estou querendo vir e nunca vem. Mas vou experimentar esse culto também. Quem quiser vir comigo, vamos vir que eu vou estar presente nesse culto aí também. Tem os domingos e o ramo a gente não está dando comunicado por conta de um motivo. Os ramos estão de recesso, a maioria, né? Eu acho que todos. Todos estão de recesso? Todos estão de recesso. Então, por isso que a gente não vai falar dos ramos, mas vai dar certo. Ano que vem vai voltar as atividades dos ramos. Então, vamos fazer aquela introdução. Acabou. Vai voltar. Então vamos chamar o tio Pablo aí para subir, a gente ouvir essa palavra aí, essa palavra abençoada que esse homem tem preparado para a gente. É verdade, calma aí, vamos esperar um pouquinho. Sempre eu estou pulando alguma coisa, né? Agora, tem algum visitante? Algum visitante? Então vamos falar bem-vindos, pode cumprimentar, pode dar um abraço na pessoa aí que está visitando a gente pela primeira vez. Levanta a mão quem é visitante, levanta a mão aí para todo mundo reconhecer. Pode levantar, gente, fica à vontade para levantar, dar um abraço neles.
Agora eu vou chamar as crianças para virem aqui na frente. As crianças e as tias que me ajudam. É a Jojo e a Nanda. Pode sentar aqui. Meline, pode ir colocando o versículo? Isaías 9:6, NA. Aham. É você? Então, gente, hoje é o segundo domingo da série de Natal que a gente está fazendo com as crianças. E o versículo para os 3 domingos é esse, e eu estou dividindo em partes para ficar mais fácil para os meninos. Domingo passado a gente aprendeu porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, eu acho que estava a versão que eu ensinei para elas, foi um filho nos foi dado. Aí hoje vai ser: o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Até aqui, o restante para o próximo domingo. E a gente está fazendo uma estrebaria, um estábulo, para mostrar para essas crianças que o nosso Deus grande, o grande rei, veio humilde como homem, e o nascimento dele mesmo foi num lugar muito humilde. Então, o versículo para mostrar a grandiosidade do nosso Deus, de Jesus. E aqui o nosso estábulo, ele está falando que é uma casinha pequena. É bem humilde, né? E foi um nascimento muito humilde, mas com certeza muito especial e para a nossa salvação. Então, eu vou pedir para vocês orarem pelo nosso tempo que vamos ter juntos. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor trouxe esses meninos para aprenderem mais da sua palavra. Ensina eles, fala ao coração deles, ensina sobre o que é o nascimento de Jesus, que foi como a nossa salvação veio, em forma primeiro de um bebê. E eu agradeço muito pela forma como o Senhor fez isso, nos ensina e fala com essas crianças, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Vocês acreditam que eu estava escutando essas músicas quando eu estava vindo pro culto? Isaías 9, uma musiquinha rock, né? Top demais. Vamos orar, então, para a gente escutar essa palavra incrível aí do tio Pablo. Vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Paizinho, pela oportunidade, Paizinho, de ter um homem, Paizinho, preparado para o Senhor, Paizinho, para pregar o Evangelho para a gente, Paizinho. Para que a gente possa, Paizinho, estar com os ouvidos atentos, Paizinho, ao que ele vai falar, Paizinho. Que a gente possa, Paizinho, extrair coisas boas, Paizinho, de tudo, Paizinho. E que a gente possa ruminar essa palavra durante a nossa semana, Paizinho. Que a gente possa aprender, Paizinho, levar para os nossos colegas, levar para os nossos amigos, Paizinho, para a nossa família. E que a gente possa aprender cada dia mais e mais, Paizinho, com o Senhor, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você já tinha lido a palavra? Porque ele orou de um jeito engraçado, né? Levar para os nossos amigos, levar para os nossos parentes. E o que a gente vai conversar hoje tem muito a ver com isso. Então, estou achando que você hackeou meu computador e leu a palavra antes, mas tudo bem. Pessoal, vamos lá. A gente vai abrir em 3 versículos primeiro, versículos-chave, e depois eu vou ler um texto principal e basilar para o que a gente vai conversar. Alguns disclaimers, presta muita atenção no tio agora. A palavra de hoje é uma palavra um tanto quanto densa. O que significa isso? Que tem muita coisa, que a gente vai conversar muita coisa. Por quê? Porque o tema é um tema gigantesco. É um tema muito grande. Tem gente que gasta a vida toda para falar dele. É óbvio que eu não vou falar dele inteiro aqui. Eu não vou conseguir trazer todas as questões e minúcias desse tema. E para cada coisa que eu falar nesse tema, vai ter um contra-argumento. E é para ter mesmo. E é papel de nós, cristãos, trabalhar em cada um desses argumentos que vierem quando a gente falar desse tema. Ok? Pô, Pablo, que tema é esse? Já você vai saber. Mas eu preciso muito de 2 coisas. Fala comigo: atenção e curiosidade. Então, pessoal, eu posso pregar aqui a noite inteira. Se você não tiver curiosidade sobre as coisas que eu for falar, não vai adiantar nada. E se você não prestar atenção, quem aqui conhece o Paulo Júnior? Sal da Terra. Você já viu que se você piscar, você perde a palavra inteira dele? Hoje vai ser desse jeito. Então, eu preciso da sua atenção comigo. Amém? Amém? Então,
Coloca aí para mim, galera, por favor, 1 Coríntios 5:11. Vamos ler junto? Mas agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo coma com alguém assim. Próximo versículo. Terminada a reunião na sinagoga, aqui já é Atos 13:43. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiam, fala essa palavra comigo, persuadiam, a continuar firmes na graça de Deus. Próximo versículo. Em Deuteronômio 22 fala o seguinte: se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Fala comigo, eliminarão. O que esses 3 versículos que parece completamente desconexo tem a ver? A gente vai saber lá em 1 Pedro 3,15. Vai lá em 1 Pedro 3,15 para mim. 2 desses versículos que a gente leu, 1 Coríntios e depois Deuteronômio, trazia uma coisa chamada regra. Fala comigo, regra. Direcionamento. Regra moral. Ok? Então ela traz algo que deve ser feito em decorrência de algo. Certo? E isso pressupõe que aquilo que você está lendo ou que você está ouvindo é a verdade. Certo? Certo? Então se você está lendo a Bíblia e você não acredita nela, faz sentido você querer entender e cumprir versículos, seja você vivendo lá na Antiga Aliança, como Deuteronômio foi o exemplo, ou na Nova Aliança? Faz sentido você seguir aquilo? Sim ou não? Não, porque você não acredita. E aí tem um versículo no meio falando assim, persuadindo. E aí vem o versículo que eu brinco que é a chave dessa matéria da teologia que a gente vai conversar hoje. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados, fala comigo, preparados, para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança, repete comigo, razão da esperança que vocês têm. Gente, versículos igual ao Deuteronômio 22, super difícil de engolir, mesmo numa velha aliança. Versículos como 1 Coríntios 5:11 e vários outros no Novo Testamento. Difícil engolir, sem o Espírito Santo para te discernir, certo? Certo. Desde que você acredite na Bíblia, certo? Certo. Pablo, como é que eu defendo a Bíblia em frente aos desafios que podem surgir? Nós vamos falar hoje de um tema chamado apologética. Fala comigo, apologética. O que é isso, Pablo? É de passar no cabelo? É um shampoo? O que é esse negócio? Seguinte. Pelo dicionário de Oxford, apologética trata da defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. O que está aqui em 1 Pedro? Deixa esse versículo aqui, a gente vai voltar nele umas 20 vezes, por favor. O de 1 Pedro. Então, assim, o que acontece? A apologética basicamente é o estudo da teologia que te ajuda a argumentar a tua fé, mesmo em versículos extremamente complexos ou extremamente simples, para o descrente, para o incrédulo. Então, seja aquela pessoa, por exemplo, a pessoa não acredita na Bíblia. Aí a gente vai responder algumas perguntas hoje, mas uma que sempre cai, sempre tem. Se você vai conversar com um não crente, ele vai te soltar uma dessa. Ah, mas como é que eu sei que Deus existe? Ou então ele pode ser um pouquinho mais sacana com você e falar assim, ah não, mas igreja é lugar de pastor ganhar dinheiro em cima de vocês? Quem já escutou essa? Eu escuto essa direto quando estou evangelizando. Aí tem outra. Ah, não, mas como é que eu sei que Jesus é real? Quem já ouviu essas perguntas? Ou é só eu que escuto essas perguntas? Legal. Tem gente, assim, é engraçado que as pessoas querem a resposta assim numa frase. Tem o alfa inteiro para te contar que Jesus existe. Aí a pessoa quer que você define uma frase. Mas a habilidade de você definir em uma frase vem com o estudo da apologética. Vem com o estudo desse tema da teologia. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, de novo, fala pro coleguinha do lado. Oi. Fala com ele, vai. Oi. Você, hoje, vai prestar muita atenção no tio Pablo. É engraçado, né? O pessoal aí da minha idade me chamando de tio, mas tá tudo certo. Vamos lá. Então, vamos comigo. Igualzinho eu falei, estilo Paulo Júnior. Gente, não pode piscar, senão você perde o vínculo. Beleza? Fala comigo, beleza?
Então vamos lá. A apologética ela visa responder perguntas que podem afastar uma pessoa de Deus e rebater críticas que tentam desmerecer a veracidade da religião, no nosso caso, cristianismo. Ou seja, ela responde o porquê acreditamos que a fé cristã é a verdadeira. Vamos lá, gente. Segundo o professor Dr. Tassos, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele possui 2 doutorados, um internacional e um nacional, e ele tem uma frase muito legal. Ele diz o seguinte, a gente vai citar ele algumas vezes aqui. A mente finita, ou seja, a nossa mente, que não é infinita, ela não pode entender uma mente infinita, a não ser que uma mente infinita se revele, fala comigo, se revele à finita. Ou seja, gente, a gente só consegue entender Deus porque ele se revelou para nós. Através da história, que aí gerou a Bíblia e papapá. Através da história, sim, gente, foi durante um período que Abraão existiu, depois Isaac. Isso é história relatada na Bíblia. Então, sim, Deus ele se revelou. Não foi a gente que descobriu ele no laboratório. Ele se revelou. E a partir disso, a apologética ela é para defender aquilo que é, como eu posso dizer, revelado. A apologética, gente, ela não é para defender se Deus ele estava de bom humor ou mau humor na hora que ele criou o morango. Não é isso. Quem é que gosta de morango? Levanta a mão. Quem é que não gosta de morango? Levanta a mão. Só eu? Tá bom. Então, tipo assim, eu vou defender que Deus não estava de bom humor. Gente, tem nada a ver. Isso não é apologética. Apologética não é para isso. Mas a apologética é para defender o seguinte. A ciência prova que Deus não existe. Tem certeza? A gente vai conversar um pouquinho disso hoje. Vamos lá. Para falar desse tema, que é extremamente complexo, tem muita gente que vira para você e fala assim, mas quem que é tu? Eu escutei o Stephen Hawking lá falando que Deus não existe e Deus não existe. Ah, não, meu professor da faculdade falou que Deus não existe. Geralmente as pessoas colocam assim, quem que é tu na fila do pão para falar que Deus existe, sendo que eu escutei um expert que sabe um monte de coisa falar que Deus não existe, então eu vou confiar nele e não você. Quem já viveu isso na faculdade? Eu vivi isso na faculdade algumas vezes. Mas, para acalmar teu coração, só vou falar 2 frases aqui. Primeira, você não precisa ser um pós-doutor para aplicar apologética na tua vida. Você não precisa. Claro que se você for uma pessoa estudada, vai facilitar. Mas isso não vai ser a bala de prata. Você não precisa ser o pós-doutor para falar alguma coisa nesse sentido. Basta você ter interesse em, principalmente, alguma área do conhecimento para que você possa conversar sobre essa área. Ninguém vai saber tudo. É impossível pegar uma pessoa que sabe sobre física, química, astronomia, astrofísica, física quântica, matemática, questões filosóficas, sociológicas, históricas, arqueológicas. Gente, isso tudo, tem apologética nisso tudo. Olha que loucura. Tem apologética dentro da própria teologia. Por isso que tem as diferentes vertentes teológicas e as diferentes, enfim, denominações cristãs. Então, olha que tema capcioso. Cheio de assunto para ser falado. Capcioso no bom sentido, tá? Então, assim, ele é interessante. É isso que eu estou querendo dizer. Então, com um tema tão interessante, geralmente, é legal você entender, porque às vezes as pessoas não entendem isso, que você não precisa ser um expert para falar. Mas se você estiver olhando aí no teu coraçãozinho, né, eu até prevejo isso, talvez você esteja aí no seu coraçãozinho, mas Pablo, você estudou para falar desse tema? Esse tema não é um tema muito fácil. O que você sabe? Então, assim, em síntese, só para acalmar seu coração, caso você esteja pensando isso. Eu sou engenheiro de formação, eu fui convidado a fazer doutorado antes mesmo de terminar a faculdade, ali, segurar o diploma, pular o mestrado e fazer doutorado direto. Sou engenheiro por formação, fiz a Universidade Federal, passei em primeiro lugar, e após isso fui para o mestrado, comecei o mestrado na melhor faculdade de medicina do país, conversei com os melhores médicos do país. Fora isso, estou estudando teologia, estou para formar em teologia. Então, assim, um pouquinho de conhecimento eu acho que eu consigo te ajudar a ter um pouco de confiança no que eu estiver te falando aqui hoje. Mas, por favor, não assuma nada do que eu ou qualquer pregador aqui falar como verdade absoluta. Você precisa pesquisar. Fala comigo, pesquisar. Você precisa pegar tua Bíblia depois numa pregação e rever o que foi falado.
Porque senão vai chegar alguém falando assim, gente, igual aquele versículo, né? Ajudais aos outros que Deus ajuda a gente. Tem esse versículo em algum lugar? Ah, mas isso pode ser uma aplicação de outro versículo. Não, aí tudo bem, mas a pessoa falou que tem um versículo. Então, gente, confira o que for falado aqui em cima. Então, eu dar uma carteirada do que eu sei, não importa. Importa que o conteúdo que esteja aqui entre no teu coração, você pesquise depois e o Espírito Santo te convença. Amém? Então, bora. Então, vamos lá, vamos para frente. Gente, cada comunidade humana, e eu queria que isso entrasse muito no seu coração antes da gente entrar no termo técnico, ela tem influenciadores e autoridades principais. Quem aqui dos jovens, quem já ouviu falar em nano-influencers? Levanta a mão. Nenhum de vocês? Ok. O que é um nano-influencer, gente? Nano-influencer pode ser, por exemplo, um influenciador digital que tem ali seus 10 mil, 15 mil seguidores. Por que eu estou falando disso? Porque hoje, estudos na área de redes sociais e marketing dizem que esse tipo de gente tem mais influência sobre a opinião dos outros do que um influencer com 4 milhões de pessoas seguindo ele na internet. Porque ele atinge uma questão muito genérica, enquanto o micro e nano influencer de 10 mil, 15 mil seguidores atinge um público que é parte da comunidade dele. Por que você está falando de marketing? Pelo seguinte, você na sua comunidade, no seu grupo familiar, tem muito mais peso do que o artista está falando. Porque as pessoas estão te vendo de perto. Você é um nano-micro-influenciador da sua família. Olha que legal isso. É legal pensar nisso. Lá nas conferências do grupo Meta e do Instagram, eles, principalmente as conferências do Instagram, dentro do grupo Meta, eles falam o seguinte, o futuro é privado. Existem um monte de funcionalidade nova para ser lançada nos próximos anos. No Facebook, no Instagram, que vão direcionar as pessoas a conteúdos mais de comunidade. Quem reparou que nas redes sociais você está começando a fechar seu ciclo? Você abre o Reels, você abre o TikTok, essas coisas começam a te direcionar muito para temas que você está olhando o tempo todo. Por quê? Porque esses temas estão nichando a comunidade que você participa, mesmo inconscientemente. Então, existe já na cabeça dos empreendedores dessas áreas, e eu sou da área de tecnologia, hoje eu trabalho com isso, gente, guia as pessoas a viver em comunidade. Considerando isso, lembre-se, você é, sim, muito mais importante do que a opinião da Anitta, para o seu coleguinha. Você é muito mais importante para a opinião do seu primo, do seu amigo de faculdade, do que um cientista ultra famoso. É muito mais importante. Então, é muito dever nosso sermos apologetas dentro do nosso ecossistema, da nossa comunidade. E se você é bom do marketing digital, fica a dica aí de você começar, enfim, a usar isso para evangelizar. Até porque o nano-influenciador vai ter, ou se não já tem, mais influência na vida das pessoas do que grandes pessoas, no sentido de número de seguidores. Falando disso tudo, vamos aproveitar agora, então, e formar apologetas aqui nessa noite? Quem quer aprender a discutir a Bíblia com razão? Diz amém. Legal, show. Então, vamos falar, primeiro, de quais são os jeitos apologetas que existem. Então, a gente vai falar de 6 coisas hoje. 6. Acho que é 6 ou 7. A gente vai discutir 5 ou 6 perguntas, eu estou tentando lembrar, tá aqui no meu rascunho. 5 ou 6 perguntas, a gente vai responder elas de forma técnica e de forma com razão. E a gente vai falar dos métodos que existem para você responder perguntas quando se questiona da tua fé. Beleza? Beleza? Vocês estão comigo? Show. Então, gente, o que acontece? Primeiro, vamos falar desses métodos. Quais são os 5 métodos, segundo Stephen Cole, da apologética? Como você pode fazer apologética? Fala comigo, clássico. Quem é bom de anotação, é legal você anotar, tá? Porque às vezes eu vou falar alguma coisa que você vai ficar curioso em pesquisar. E lembra que eu falei aqui? Você, depois da pregação, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ah, tá. Então você tem que pesquisar, conferir. Então o que eu vou falar aqui é legal você anotar. Você fala assim, nossa, isso aí me pegou. Isso aí eu não sei se é verdade, não. Não, opa, não, isso aí é interessante, quero pesquisar. Anota. Ok? 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 Então vamos lá. Método clássico. Esse é o método mais popular, gente. Trata de você apresentar a evidência que existe Deus. É isso. Não, mas a evidência está aqui. Ai, gente, o cachorrinho late, é bonitinho, isso evidencia Deus. Eu estou dando um exemplo mais simples, mas só para você entender como funciona o método clássico. Esse é o método mais conhecido.
É o que tem debate na internet, aquela coisa toda. Método evidencial. É muito similar ao clássico, mas ele não necessariamente está atrelado à cosmovisão cristã. Ele é mais no sentido de, a evidência está aqui. Existe um Deus. Qual Deus é esse? É uma segunda discussão. Então esse é o método evidencial. Caso cumulativo. É um método de estratégia de criar uma tese e usar evidências para a defesa dessa tese em específico. Por exemplo, uma pessoa tem a tese de que a Europa se tornou um lugar menos injusto para as pessoas devido às graças da Igreja Católica. Como prova, essa pessoa mostra evidências documentais e de pessoas com deficiência sendo maltratadas na Roma Antiga ou na Grécia Antiga e depois da Igreja não é mais. Ou, pelo menos, é em número menor. Isso é um método caso cumulativo. Eu pego uma tese e eu provo essa tese a partir de coisas da fé cristã. Método pressuposicional. Eu sempre apanho para falar essa palavra, gente. Basicamente é o seguinte. Ele consiste na concepção de que uma verdade cristã é inabalável e as afirmações dos ateus que têm que ser provada. É aquela história do 99% das pessoas do planeta acreditam em Deus. Esse 1% aí que se vire para provar que não existe. Então é uma tese invertida. Então ao invés de eu ter que provar o tempo todo, eles que provem. Eles são minoria. Então é mais ou menos aquela ideia. Está todo mundo vendo verde, alguém está falando que é amarelo, que esse alguém prove que é amarelo. Porque todo mundo está vendo verde. Então é um método que existe. O último método que a gente pode citar aqui, que é interessante, é a epistemologia reformada. Essa palavra epistemologia, se você começar a estudar apologética, esse negócio vai aparecer 1000 vezes. Não assusta. Termo técnico geralmente assusta a gente. A gente dá 2 passos para trás e fala, como é que negócio complexo. Não é, gente. Termos técnicos geralmente existem só para facilitar o entendimento, por incrível que pareça. Ao invés de eu ter que explicar numa frase gigante alguma coisa 20 vezes, eu uso um termo técnico que significa aquela coisa. Beleza? Tirei seu preconceito com o termo técnico? Espero que sim. Então vamos lá. O que é esse método? Ele vem da percepção de que o ser humano é naturalmente inclinado a crer em Deus. Ele só precisa de algo que facilite o processo. É aquele amigo seu que, cara, você fala assim, não, mas tem tudo para ser crente. É só dar um empurrãozinho. É só apresentar de um jeito mais fofo, que a pessoa vai, que ela engata. Ou então, nossa, é só tirar aquele trauma de igreja que o fulano tem, que ele vira crente. Então, assim, é um método que, na hora da apologia, na hora da defesa da fé, ela usa essas questões de, poxa, a pessoa está tão perto, falta só isso aqui. Então, esse é o método. Pablo, qual que é o melhor método? Gente, não existe melhor método. São métodos diferentes. Você vai usar cada um de acordo com o que for fazer mais sentido naquela hora. Pablo, mas eu preciso pensar assim, nossa, agora eu vou usar o método tal. Agora eu vou usar o método tal. Não, gente, calma. Você pode usar a argumentação e dali vai sair naturalmente. Você não precisa ficar pensando e raciocinando super. Não. Vá conversando. A apologia é uma conversa. A apologética é uma conversa. Converse com as pessoas. Ouça os anseios dela, para você não começar a defender que Deus existe, sendo que ela já sabe que Deus existe, e a dificuldade do coração dela ali, às vezes é um trauma com a igreja. E você está perdendo um evangelismo à toa, porque você quer discutir. Então é muito interessante que a gente escute. A Bruninha que está ali no fundo, ela já me falou, ela falou uma vez, não sei aonde, estou tentando puxar na minha memória, isso não está aqui na minha anotação não, então por isso que eu estou tentando puxar. Mas ela me falou uma coisa mais ou menos assim, na hora do evangelismo, a gente se interessava nas pessoas. Você lembra de me contar isso, Bruninho? Então, assim, a gente se interessava na pessoa. Por quê? Porque eu preciso saber quem eu estou evangelizando. Para esse interesse, ele vai gerar em você, na conversa, o senso certo do que discutir, a fim de trazer a pessoa para a fé, ou mesmo defender a tua fé em algum cenário de ataque. Seja ali um professor na faculdade, seja um colega de trabalho tentando ridicularizar e tudo mais. E óbvio, gente, a maior arma de todas é a sabedoria, né? Junto com o Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo que nos dá sabedoria. Então, muito, muito importante. Vamos falar de algumas perguntas? Quem aqui quer saber umas perguntas bem cabeludas aí para a gente responder? Diz amém aí, se você está acordado. Amém? Vamos lá. Gente,
Eu ia fazer alguns slides, mas infelizmente Deus não... Felizmente, talvez, Deus não deixou. Aconteceu que não deu certo. Então eu preciso da sua atenção, amém? Amém? Então vamos lá. Gente, primeira pergunta. Existe apoio científico ou pensadores críticos, ou até mesmo assunto suficiente para discutir se Deus existe ou não? Acho que a resposta natural de praticamente todo mundo que está aqui vai ser sim, certo? Mas isso é porque nós somos cristãos. Mas vamos lá. A ciência realmente tem alguma coisa a conversar com a religião? Ou ela pode simplesmente assumir que na concepção dela Deus não existe e pronto? Primeiro ponto. A ciência começou na religião. Quem sabia disso? Levanta a mão. A ciência começou na religião. Um exemplo disso. As universidades mais famosas do mundo e mais técnicas do mundo nasceram como escolas de teologia. Harvard é um exemplo. Harvard, Oxford. Várias dessas são exemplos. Vamos lá. O espaço natural de cristãos deveria ser a universidade. Às vezes a gente olha para a universidade como um bicho de sete cabeças. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Às vezes a gente fica com medo de mandar nossos filhos para a faculdade, né? A gente fica assim, nossa, você vai chegar lá, vai entrar com esse professor maluco, que tá trem errado, fiquei a vida inteira criando um menino do jeito certo para entrar lá e escutar um monte de trem. Mas precisa arrumar uma profissão, né? Às vezes a gente fica com isso na cabeça. Meu filho tem 3 anos, às vezes eu penso nisso. Porque eu lembro do meu tempo de faculdade, eu fico, nossa, Deus. Mas é engraçado, né? No meu testemunho eu conheci Jesus na faculdade. Porque alguém lá não teve vergonha de aplicar a apologia, de explicar a fé e defender a fé no meio daquele ambiente. Está aqui o fruto, estou aqui na frente de vocês. Porque alguém aplicou a apologia na faculdade. Vamos lá. Além disso, muitos cientistas com pensamento crítico bem acima da média, QIs muito mais altos do que, enfim, grande maioria das pessoas, livros, artigos técnicos publicados e estudados até hoje como referência primária, eram cristãos devotos. Vou falar alguns nomes. Se você lembrar de algum nome, fala oi aí. Blaise Pascal. Ele foi matemático e físico francês. Faraday, um dos cientistas mais influentes no eletromagnetismo. Ele era cristão fervoroso, gente, Faraday. Maxwell, físico escocês, conhecido por formular as equações clássicas da eletromagnética. Religioso. Boyle era cristão devoto e interessado em teologia, gente. Ele é o pai da química moderna. Kepler, o cara famoso pelas leis do movimento planetário. Quem lembra de estudar esse negócio do planetinha lá e tudo mais? Esse cara era crente, mas era crente mesmo. Vocês não estão entendendo que esse homem era crente. Copérnico, ele propôs o modelo heliocêntrico, ou seja, tudo gira em torno do Sol no sistema solar. Esse cara era cônego na igreja, gente. Essas pessoas eram todas cristãs devotas. Como é que você vai falar para mim que ciência e fé não andam junto? Vamos lá. Esse, para mim, é o melhor exemplo. Isaac Newton. É difícil você falar que teve um cientista maior que Isaac Newton. Talvez Albert Einstein ali possa bater de frente. Físico e matemático conhecido pela lei da gravitação universal, lei do movimento, tinha profundas crenças religiosas e escreveu extensivamente sobre teologia. Hoje é fato que existem mais coisas escritas por Newton de teologia do que de física. Olha isso, gente. Olha que loucura. Pesquisa. Anota aí e vê se o tio Papo está falando mentira. Eu acho que é muito legal você pesquisar depois para você se interessar nesse tema. Gregor Mendel, monge agustiniano, considerado pai da genética moderna. Lemaitre, padre católico e físico, propôs a teoria do Big Bang. Um padre propôs a teoria do Big Bang. É isso mesmo, gente. Francis Collins, geneticista que liderou o projeto Genoma Humano. É cristão convertido e autor sobre livros de fé e ciência. Tá bom de cientista? Dá para falar que... Cara, peraí. Tem cientista falando que fé é possível. Acho que a gente pode conversar sobre razão e fé. Certo? Certo? Posso deixar uma cerejinha do bolo final aqui? Quem lembra aí? Lembra? Eu acho que ninguém vai lembrar, né? Mas assim, quem sabe da história que o homem pisou na Lua? Todo mundo, certo? O homem pisou na Lua. Buzz Aldrin, o piloto do módulo lunar da missão Apollo 11, que foi a primeira tripulada a pisar na Lua. Ele é cristão. Antes de sair da nave, do módulo, e caminhar na Lua, ele celebrou a ceia de forma privada. Isso é documentado, ele conta.
Ele teve uma permissão especial da NASA para levar o vinho e o pão e realizar a ceia antes, cara, isso arrepia, antes de andar na Lua. Olha a fé desse homem. Ele conta, em alguns documentários, que teve só um momento na vida dele que foi mais emocionante ainda. Foi quando ele foi visitar Israel com um guia turístico nativo que, nas probabilidades, contou para ele que aquele lugarzinho ali de uma escada perto do templo, da parede lá, tinha 100% de certeza que Jesus andou. Ele conta que quando ele andou naquele lugar, foi o único lugar na Terra e no universo, no caso, que ele pisou, que ele sentiu mais emoção do que quando ele saiu da Lua. Olha que coisa interessantíssima. E ele, gente, vamos falar que não é uma pessoa intelectual, uma pessoa que estudada. Quem já se interessou em ser astronauta aí quando era criança sabe que não é um caminho fácil. Vamos para a próxima pergunta, amém? Amém? Essa é a pergunta mais difícil que a gente vai responder aqui hoje, mas também é mais fácil. Na minha opinião, ela pode ser difícil de explicar, mas ela é fácil de compreender. Deus existe? Eu vou dividir a minha resposta em vários pontos, beleza? Vamos analisar alguns pontos para responder essa pergunta. Deixa eu olhar aqui no nosso tempo aqui para mim não ultrapassá-lo. Beleza, vamos lá. Início do universo, vamos começar a falar disso. Descobertas científicas sugerem que o universo teve um começo apoiando o conceito de criação descrito em Gênesis. Eu falei agora há pouco que teve um padre, né, que inventou o Big Bang. Da onde será que ele começou a tirar isso da cabecinha dele? Mas vamos lá, vamos continuar. Em 1965, 2 cientistas dos Estados Unidos detectaram resquícios de uma explosão inicial de energia do evento de criação, geralmente chamado de Big Bang. Ambos ganharam o Prêmio Nobel de Física. Mais tarde, um deles declarou: os melhores dados que temos sobre o Big Bang são exatamente o que eu teria previsto se não tivesse nada para prosseguir, a não ser os 5 primeiros livros de Moisés, os Salmos e a Bíblia como um todo. Isso está lá em Clues to Evidence Origins Expected, no New York Times, 1978, página 1. Quem quiser aí o dado, eu passo depois. Universo ajustado à vida, próximo ponto. A precisão das constantes físicas do universo sugere um design deliberado. Há quase 50 anos, 1973, Brandon Carter, um cosmólogo, descobriu que as constantes ou leis independentes da física têm uma característica extremamente incomum. Elas são precisamente os valores necessários para estabelecer e manter um universo capaz de gerar vida. Eu vou pular um pouquinho para um detalhe muito legal. Lembra que eu falei que eu ia citar o Dr. Tarsos de novo? O professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte? Olha o que ele falou numa palestra muito legal que eu assisti hoje. Seguinte, são necessárias 122 variáveis para existir a vida do jeito que a gente conhece. Eu poderia citar todas aqui, mas eu vou citar só uma. Porcentagem de oxigênio. Porcentagem de oxigênio na Terra é 21%. Se virasse 22%, na hora que você abrisse a boca, a gente ia entrar em ebulição e ia explodir todo mundo. Literalmente isso. Quem aí gosta de física vai entender por que eu expliquei isso. Gente, num evento realizado em 2023, esse ano, na Igreja Assembleia de Deus em Londrina, ele falou um pouquinho mais sobre essas 122 características, estarem extremamente, milimetricamente sintonizadas. Se isso fosse obra do acaso, aí esse cálculo eu achei fantástico. Vem aqui com o tio, olha para o tio, para você entender esse cálculo, porque ele é muito, muito legal. Para quem aí estiver na faculdade, alguém soltar que foi obra do acaso, eu acho que esse argumento ele é muito interessante. Veja só, de novo, a gente está falando de apologética. Então a gente está começando com Deus existe. Depois a gente vai entender se a Bíblia é confiável. Depois a gente vai entender se Jesus realmente existiu. E depois como que a gente vai usar a Bíblia, né, no nosso dia a dia para poder apoiar a existência de Deus. Mas vamos lá. Esse professor, ele trouxe estudos que calculam que a chance de existir tudo que existe, a vida do jeito que existe, etc., na obra do acaso, é 10 elevado a 138. Repete esse número comigo, 138. Imagina 138 zeros, gente. 0,000, 138 zeros, 1% de chance. Essa é a porcentagem de chance de nós, crente, está errado e tudo foi obra do acaso. Beleza até aí? Até aí tudo bem? Essa porcentagem, o que ela significa matematicamente falando? Eu fiz engenharia, então eu adoro número. Quando eu vejo essas coisas, eu fico doidinho na cabeça. Gente, tem um princípio chamado princípio de Borel. Ele fala que quando algo é
10 elevado a menos 50, ou seja, 0,50 zeros, 1% de chance de acontecer, isso é impossível de acontecer. Ou seja, não vai acontecer. Ponto. Matematicamente falando, é impossível acontecer se você tem 1 elevado a menos 50 de chance de acontecer. Qual que é a chance disso aqui tudo ser acaso? 138. Acho que é mais que o dobro, né, do impossível do princípio de Borel. Então, matematicamente falando, gente, para qualquer pessoa que estuda matemática a fundo, é impossível você ser ateu. Alguma coisa você tem que acreditar. Mesmo que seja lá naquele negócio que a gente aprende na escola, de um design, de um relogeiro que ligou o relógio e ele começa a funcionar. Nem que seja nisso, você tem que acreditar. Um matemático sincero, sem traumas emocionais, ele vai chegar ao ponto de, segundo o princípio de Borel, cara, é impossível ter sido fruto do acaso. Eu não sei vocês, mas eu fico extasiado quando eu vejo isso. Afinal de contas, sem encostar na Bíblia, a natureza te entrega que Deus existe. Se vocês não pregarem, as pedras clamarão. Não lembro o versículo exato, mas a aplicação é essa. As pedras clamarão. Gente, a natureza está gritando. Jesus está aqui, Jesus existe, Deus existe. Conhece esse cara, conhece o Criador. E aí vem um termo super matemático que o tio Pablo traz aqui no domingo à noite para você conhecer. Legal? Legal? Então tá bom. Então vamos lá. Seguinte, a definição lógica então é que tudo não foi um acaso, então existe um design inteligente por trás. Certo? Certo? Beleza. Vou passar bem rápido esse aqui. Origem da vida e código genético. A complexidade da vida e do código genético aponta para um originador. Francis Crick concluiu: qualquer pessoa honesta, munida de todo conhecimento disponível atualmente, somente poderia afirmar que, em certo sentido, a origem da vida ocorre no tempo por quase um milagre, porque são muitas as condições que deveriam ter sido satisfeitas para isso dar certo. Isso está lá em Life Itself, Its Origin and Nature, de 1981. Então, lá em bolinha, isso já estava sendo dito e afirmado. Gente, Deus está aí. Deus está aí. Deus está aí. Ah, mas e a evolução? Tem que chegar nisso, né? Se a gente fala que Deus existe, você vai falar da evolução. Porque todo mundo veio de um ancestral comum, não veio lá de um cara e tudo mais? Legal. Só para você anotar aí, quem estiver anotando. Depois lê um pouquinho desse livro aqui, ó, chamado Evolução, uma Teoria em Crise. É um livro antigo, 1986, mas muito divertido para dar uma olhada. Tem uma frase muito legal lá, que é o seguinte, que a vida funciona através de máquinas robóticas programadas, indicando um design inteligente. Por que isso, gente? Porque sua célula tem que funcionar com a outra célula, que tem que funcionar com a outra, e aí se o seu coração não bater certo e tiver uma arritmia, seu coração para e todo mundo morre. É tudo milimetricamente desenhado. Temos médicos aqui entre nós? Tem alguém que é médico? Não? Enfermeiro, fisioterapeuta, área da saúde. Alguém? Legal. Então a pessoa que é da área da saúde sabe do que eu estou falando. Se as células não estiver conversando certinho, dá bug, dá errado. Olha só. Deixa eu falar uma coisa muito legal aqui. Enfim, tem um outro tema, eu posso mandar esse PDF aqui depois para vocês que eu montei. Tem muita coisa legal aqui falando. Mas eu quero ir para um ponto que lembra que a gente falou de evolução? Veja só. Aí, primeiro, antes de você pegar pedra aí para a galera que está estudando, que passou no Enem aí e ficar bravo com o tio Pablo, escuta tudo antes de falar que o tio Pablo está ficando doido. A taxonomia moderna, o estudo dessas coisas, não é tranquila sobre a definição do que é espécie. Usar Darwin como um negócio pronto, acabado, é isso e aquilo e acabou, não é 100% algo correto. É um tanto quanto bizarro até. Se você for academicamente sério, você vai dizer que Darwin é uma teoria. Por isso que chama teoria de Darwin, teoria da evolução, gente. Não é a comprovação da evolução. Muitas vezes a gente trata a teoria como se fosse algo 100% ok. Calma, é uma teoria. Vamos continuar. Adaptação é um negócio diferente de evolução. Alguém aqui não tem o siso? Levanta a mão, que nasceu sem o siso. Eu nunca tive siso. Ó os seres evoluídos aqui entre nós. Evolução, gente. Estou brincando. Adaptação. Não precisa do siso mais. Então nós fomos adaptando. Algum de vocês aí, levanta a mão de novo. Quem não tem o siso. Vocês são mutante ou vocês ainda são humano? Ah, beleza.
Pablo, mas nós somos 99% iguais aos macacos. Eu escutei o meu professor de biologia falar isso. Tá bom, verdade. É verdade. Mas você sabia que a gente é 90% igual aos ratos? E 50% igual a uma banana no código genético? No código genético, no DNA, a gente é 50% igual a uma banana. E aí você tem duas formas de analisar isso aqui. E aí, você pode analisar num viés um pouco mais crente literal, Gênesis. Oi, amigo. Gênesis e tal. Pode deixar ele aqui. O melhor lugar para estar é na igreja, gente. Oi. Vou deixar aqui. Vamos lá. Então, olha só, gente. Vamos entender um negócio. Quer ler aqui? Vamos cá. Vamos entender uma coisa. Você pode analisar isso de dois jeitos. Se você pode ser um cristão piedoso, 100% piedoso, se você não tem um Gênesis tão literal. Ok? Você pode ser um cristão super piedoso. Mas eu vou dar uma puxada um pouquinho para você ser um pouquinho literal, beleza? Olha só. Quem aqui é da área de artes? De artes, música... Tem alguém aqui que é dessa área, que estuda essa área? Ou tem vontade de estudar? Você quer ser um musicista, um artista no futuro? Ok, ninguém. Mas beleza. Sabia que no departamento de artes de uma universidade, para você pegar uma obra do Picasso e saber que ela é do Picasso, o que você tem que fazer para saber que essa obra é do Picasso? Quem sabe? Pode falar, gente. Alguém tem uma ideia? Oi? Olhar o que está escrito embaixo. Ia ser legal se toda tivesse assinada. Ia ser lindo. Beleza. Mas tá, vamos fingir que nem todas está assinada, beleza? Como é que eu sei que uma obra é do Picasso, gente? Como é que é? Perfeito, perfeito. Uma salva de palmas para o colega, gente. Perfeito. Gente, tem características únicas naquela obra que identifica que é do Picasso. Pessoal, tudo foi criado por um mesmo artista. Por isso que eu sei que é do Picasso, aqueles quadros. Tudo que está aqui foi criado por um mesmo pintor. Por isso que eu sei que é tudo de Deus. Pablo, você tem fundamento bíblico para falar isso? Eu tenho. Gênesis 1, 20 até o 22. E disse Deus, produzam a água os seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Depois um pouquinho. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai e enchei as águas dos mares, multipliquem na terra. 24, 25. E Deus disse, produza a terra seres viventes conforme sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens. 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Quem criou a terra lá no início? Quem? E aí Deus virou e falou, terra faz os Todos os animais vieram da? Se tudo, e a terra veio de quem? De quem? Ah, então tem o mesmo pintor. Olha que legal. Os detalhes de uma obra identificam o artista. Os detalhes do universo identificam um Deus criador, imaginário, dedicado, detalhista. Está tudo gritando. Deus está aqui. Mas se você não quiser ser tão detalhista, você tem várias questões que apoiam, sim, um Gênesis narrativo, um Gênesis que conta uma história para fundamentar um conhecimento, tá tudo bem. Mas eu quero te puxar para uma leitura mais literal, para você ver que teoria é teoria. Calma. Antes do Big Bang, antes dos modelos heliocêntricos, antes da Terra redonda, que foi um monte de gente crente que a gente acabou de conversar, que pensou, a Terra era plana e ninguém podia discutir. Teoria da Terra plana. Era assim que existia. Então não assume teoria como verdade. A ciência está caminhando e subindo o Everest. Mas na hora que ela estiver lá em cima, sabe quem que ela vai encontrar? Os teólogos, que vão estar lá há muito mais tempo. Vamos lá. Falando ainda de uma leitura literal. Pablo, mas então se eu ler literalmente, sem contexto, sem história, eu vou falar que é o que o universo tem 6.000 anos? Não. Vamos lá. Vamos entender um negócio. Sabe a palavra dia, lá em Gênesis? Quem pode abrir Gênesis 1 aí e começar a ler para mim, bem alto? Rápido, 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 que a gente tem pouco tempo. E tinha muita coisa legal para contar ainda. Mas vamos lá.
Gênesis 1. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus... E houve tarde, manhã e o primeiro dia. Quando fala primeiro dia, a palavra que está aí do hebraico é ion. A palavra ion, ela pode ser traduzida de 4 jeitos. Um dia literal, um dia temporal, nos dias do imperador tal. Está falando de um dia específico ou está falando de um período? Período. Nos dias do imperador tal. Posso usar ion como o dia a dia, claridade, o que não é nesse caso, porque ele falou que dividiu tarde e manhã, e tarde e manhã é o jeito que lá naquela época se usava para de dia e de noite, tarde era noite, manhã era dia, era assim que eles identificavam. Então dia ali não tem esse sentido. E tem a quarta opção. Ion pode significar eras, um período ilimitado, indefinido de dias e muitos dias. Então, se você, cristão que está aqui, acredita numa terra, num universo de 14 bilhões de anos, está tudo bem. Tem até uma argumentação muito legal para pensar nos 7 dias da criação como eras, e que nós estamos vivendo a 7ª era, que é no momento que Deus descansa, não cria mais as coisas e voltará para reinar sobre tudo. Até por isso que 7 é o número da perfeição lá em Apocalipse. Tem um vínculo muito legal esse tipo de leitura. Então isso não te faz um cristão menos devoto, amém? Então se você aí gosta de astronomia, acredita que, cara, 14 bilhões de anos está tudo certo. A Bíblia não te fala para não acreditar nisso, amém? Ah, pá, mas por que ele não usou eras então? Moisés queria complicar minha vida? Gente, o hebraico antigo tinha 3.000 vocábulos, tirando nome de lugar e nome de pessoa. As línguas normais têm milhões. Milhões. Moisés simplesmente não tinha palavra para usar. Ele usou a melhor que tinha. Então, assim, por isso que o trabalho de quem estuda hebraico é tão difícil. Tem pouquíssimas palavras para significar um monte de coisa. Então, fica aí uma diquinha para quem quiser entender um pouquinho mais disso. Bora lá, para a gente poder caminhar para o final aqui, que queria muito falar de outros temas, mas acho que não vai dar tempo. Design matemático do universo. Gente, o universo segue leis matemáticas precisas. Precisas. Qualquer pessoa que goste de física vai saber disso. Então, cara, o planeta fica do jeito que está, na órbita tal, por causa disso. É matemática pura. E, gente, na boa, a partir da evidência intrínseca de sua criação, o grande arquiteto do universo começa a aparecer mais como um matemático puro. O universo se parece mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. The Mysterious Universe, lá de 1930. Quem quiser anotar aí, em português está O Universo Misterioso, o livro. Bem, por que Deus fez um universo tão majestoso assim, tão complexo? Quem pode abrir lá em Salmos 103:11? Bem rápido, assim, bem rápido. Tipo, quem é bom de Bíblia. Outra pessoa abre em Romanos 1:20. Quem abriu aí em Salmos 103:11? Alguém aí abriu em Romanos 1:20, talvez, mais rápido? Ah, tá bom. Então vamos lá. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Coloca na NVI, por favor. Acho que a NVI ela é bem legal no que eu queria trazer. Quem abriu em Romanos 1:20 enquanto isso? Alguém abriu? Não? Tá bom. Então vamos ler aqui na NVI. Tá. Oi? Tá NVI? Então lê bem alto. Perdi. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que temem. Assim é grande o amor para com os que o temem. Gente, Deus faz um paralelo entre o amor dele e os céus acima da terra. Gente, se você fosse Deus, que tamanho você faria o universo para poder mostrar o tamanho do seu amor para as pessoas a partir dessa frase? Se você fosse, eu quero que você pense isso.
por se você fosse Deus, que tamanho você faria o universo para mostrar o seu amor? Se na tua palavra diz que o amor dele é grande para aqueles que o temem, como os céus se levantam à terra. Legal, né? Romanos 1, 20, alguém abriu? Leia bem alto. Amém, amém. Olha isso, gente. Isso corrobora com o que a gente acabou de conversar. Afinal de contas, que tamanho a gente faria o universo para mostrar o amor que a gente tem? Se a gente fosse Deus. E olha que a gente é imperfeito. Então imagina esse Deus perfeito. Esse Deus majestoso. Olha que incrível. Pessoal, vamos para a segunda pergunta? Isso te convence um pouquinho que Deus existe? Te ajuda? Amém. Então olha só. Jesus existiu? Vou passar bem rápido, em 2 minutos. A historicidade de Jesus ela corrobora por fontes externas além da Bíblia. Historiadores como Flávio Joséfo, Tácito, mencionam Cristo e sua execução por Pôncio Pilatos. Então, primeiro ponto. Gente, não é só a Bíblia que fala que Jesus existiu. Tem um monte de outro lugar. Citei 12 historiadores, tem muito mais. Gente, tem a Pedra de Pilatos e a Estrela de Delteran que foram descobertas por estudos arqueológicos que trazem evidências tangíveis com os relatos da crucificação de Jesus também. Outras pessoas que mencionaram Plínio o Jovem, Suetônio, Ossário de Tiago, os Pergaminhos do Mar Morto, Luciano de Samosata, escritos gnósticos, tem vários escritos gnósticos mencionando Jesus também. Marabar Serapião, que é um escritor sírio, que também mencionou Jesus. Então, gente, fonte histórica comentando que Jesus existe, tem a rodo. Tem a rodo. Então, assim, dizer que Jesus foi uma invenção é literalmente um desserviço acadêmico. Não dá para você falar, tecnicamente, falando, com documentação de que Jesus não existiu. Você pode não acreditar que ele foi Deus. Aí é o próximo ponto que a gente vai conversar. Mas que ele existiu é inegável. Então, se uma professora cristã falar no colégio que Jesus existe, quem lembra de Deus Não Está Morto 2? Que foi uma confusão danada naquele filme porque a professora falou que Jesus existiu. Gente, historicamente, Jesus existiu. Ponto. Então, o filme todo foi para mostrar que, assim, não faz sentido esse tipo de discussão. Jesus existiu. Agora, dá para confiar na Bíblia no sentido de que Jesus é Deus? Agora é legal. Agora eu acho que a coisa começa a ficar interessante. A confiabilidade histórica da Bíblia ela é um pilar fundamental da fé cristã. Gente, se a Bíblia é mentira, faz sentido a gente estar aqui? Sim ou não? Não. Mas se a Bíblia é verdade, faz sentido a gente estar aqui, certo? Certo? Está acordado? Ah, então tá bom. Olha só. Se a gente comparar, e tem um estudo chamado crítica textual, que é o jeito que a gente prova se o texto está correto ou não, foca em mim, não nele, em mim. A crítica textual ela é uma disciplina que compara manuscritos antigos e mostra uma consistência notável nas escrituras bíblicas. Existem mais de 64 mil ligações interbíblicas. Nenhum texto na história é tão estruturalmente montado e desenhado. Não existe nenhum texto na história tão estruturado e desenhado. É literalmente uma obra do divino. Ah, Pablo, mas isso aí foi um grande complô. Eles sentaram lá, falaram assim, ô Pedro, você vai mentir que Jesus viveu, beleza? Você vai falar que ele ressuscitou. Ô Mateus, pô Mateus, vai com nós aqui nesse negócio. Os 12 aí, ó, ninguém mente, Jesus existiu. Tá, legal, né? Fazer um complô desse para depois todo mundo morrer martirizado. Boa. Mas vamos lá, vamos entender que não faz muito sentido essa argumentação de complô. Existem mais de 5.600, no caso 5.686 para ser exato, manuscritos das 20 mil linhas do Novo Testamento. Fora os fragmentos, tá? Gente, se você comparar a quantidade de manuscrito do Novo Testamento em relação ao segundo livro mais documentado da história, que é a Ilíada de Homero,
Novo Testamento tem mais de 5.600. Lida de Homero tem menos de 700. Olha a diferença desses números. Olha a diferença desses números. Gente, os diálogos de Platão têm só 6 cópias. Ou seja, você tem mais evidência da existência e dos acontecimentos da Bíblia do que a existência de Sócrates e Platão. Quem aqui não ouviu falar de Sócrates e Platão na escola? Acho que todo mundo ouviu falar deles, certo? E todos os seus professores te contaram como se fosse certeza absoluta que eles existiam. Pablo, você confia que eles existiam? Sim, confio. Eu acho que está documentado, está tudo ok. Mas assim, vamos comparar 6 manuscritos com 5.600? Acho que eu posso ter certeza de que a Bíblia é um documento histórico, confiável e narrativo do que está lá. Aí você pode virar para mim e falar assim, Pablo, aí eu vou pular bastante, mas tem várias evidências arqueológicas que a gente podia falar. Mas, Pablo, beleza, Deus existe, Jesus existiu, mas como que eu posso saber que esse negócio de fé, do que o Jesus estava falando lá na hora que ele existiu, realmente aconteceu? Como é que eu posso acreditar realmente que existe? Aí eu realmente queria que você anotasse. Pega um bloco de notas aí que eu quero que você procure esse artigo científico. Pá, mas é artigo científico, eu não sou desses. Não tem problema, procura só para saber se existe, se eu não estou inventando um artigo. Pelo menos para você ver que ele está lá. Esse artigo, ele é do Byrd RC. B-Y-R-D, esse é o nome, B-Y-R-D, RC, espaço RC. Então, Byrd RC, esse é o autor. B-Y, B de bola, Y-R-D, espaço RC. Procura com RC maiúsculo. Na hora que vocês procurarem assim, já vai aparecer alguns artigos dessa pessoa. Mas eu quero que vocês procurem um artigo que ele está lá na South Med, então S-O-U-T-H, de Sul, South, Med, M-E-D, de 1988. Está lá na página 81 dessa edição dessa revista. Beleza? Eu vou falar o título, mas qualquer coisa a gente dispara ali no grupo dos jovens para disparar para todo mundo. O título é Positive Therapeutic Effects of Intercessory Prayer in a Coronary Care Unit Population. Traduzindo, efeitos terapêuticos positivos de oração intercessória em uma unidade de tratamento coronariano em uma população amostral. O artigo trata sobre um efeito em uma população, amostra, de pacientes da unidade de tratamento coronário. Após assinar um termo de consentimento, eles eram distribuídos em 2 grupos, aleatoriamente. Então é como se eu pegasse todo mundo que estivesse aqui, aleatoriamente, eu pegasse, falasse assim, grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, aleatório. E aí, por um grupo, eu vou botar um monte de crente para orar, para eles melhorar. Pelo outro grupo, ninguém vai orar. Todo mundo assinou um termo de consentimento e tal, que eu sei que eu posso cair no grupo que não recebe oração, eu sei que eu posso cair no grupo que recebe oração, etc, etc. Após determinado período e exames realizados, os resultados demonstravam que os pacientes que receberam orações intercessórias para o Deus judaico-cristão tiveram benefícios notáveis em relação aos que não receberam. Artigo científico publicado na South Medical Journal. Fora tudo que você vê aí na sua vida quando você ora, né, e Deus faz, fora isso tudo. Artigo científico publicado em uma das melhores revistas de medicina dos Estados Unidos. Ok? Tá bom para ti? Mas igreja é um negócio. Vou ter minha fé aqui em casa. Vou sentar, vou ler Bíblia, beleza, entendi. Deus existe, Jesus faz milagre, esse negócio de oração é verdade. Vou ficar em casa. Olha, se você pegar uma tabela de salários de pastores no Brasil, e aí aqui na nossa denominação, pastor não recebe salário, grande maioria, tem ali um caso ou outro, enfim. Mas nas denominações que recebe, a média salarial, gente, ela é de 2 mil a 6 mil reais. Tem alguém que anda de jato particular com 6 mil reais por mês? Alguém aqui conhece? Eu não conheço ninguém. Isso na Grande São Paulo. E na Grande São Paulo, a média de um aluguel de uma casa de 2 quartos é de 2.500 a 3 mil reais. Então, se igreja é um negócio mais lucrativo do mundo, esse negócio está errado em algum lugar.
porque os números não batem. Tá vendo que eu te dei argumento para conversar contra cada pessoa que chegar em você e falar alguma coisa que não faz muito sentido? Pelo menos nas perguntas que a gente conversou aqui hoje. Pablo, mas existem outras perguntas. Claro que existe. Vão existir perguntas inúmeras, vão existir perguntas infinitas. A gente pode falar de orientação moral. Gente, tem um texto gigante aqui que eu escrevi aqui, que não vai dar tempo da gente ler, sobre orientação moral. Tem um estudo da Universidade de Campinas que fez sobre os benefícios para quem quer largar o alcoolismo, que conhece Jesus e quem não conhece. Os que conhecem Jesus conseguem largar mais fácil. Conclusão de um estudo super recente, 2010, da Universidade de Campinas, Estadual de Campinas. Entenderam? Então, assim, assuntos técnicos, a gente falou por 40 minutos, 45 mais ou menos minutos, sobre assuntos técnicos para defender a nossa fé. Gente, a nossa fé é uma das fés, se não a mais racional de todas elas. Não existe nenhuma fé no mundo com tantas evidências científicas, filosóficas, sociais, arqueológicas e históricas quanto a nossa. Basta nós, como cristãos, nos dispusermos a pesquisar, a estudar, a correr atrás. Paulo, mas eu não sou uma pessoa que tem desejo de fazer um pós-doutorado. Não precisa. Pega um tema que você gosta muito. Poxa, eu gosto muito sobre esportes. Ok. Tenta descobrir como é que Jesus e o cristianismo impactaram os esportes. Porque tem tudo a ver. Por incrível que pareça, tem tudo a ver. A moralidade do Ocidente, esse conceito moral que a gente tem de certo e errado, ele vem do cristianismo. Ele vem da parte cristã e da influência que a gente teve. Para finalizar, estudar demais não esfria o crente? Essa é a apologética interna. Lembra que eu falei que tem a apologética externa, que a gente tem que falar com o descrente? Depois tem os internos. Aí o povo tem uns que não, mas tudo no Espírito Santo. É tudo no Espírito Santo. Eu acho que aqui entre nós, assim, o pessoal é bem reformado, né, Gabriel? O pessoal é bem reformado, gosta muito ali de estudar. Mas assim, gente, principalmente para os pais de adolescente aí, e para os adolescentes também. Escutem essa frase. A investigação superficial leva ao ateísmo. A profunda te leva ao cristianismo. Se você for estudar profundamente as coisas, você vai encontrar Deus ali. Você vai entrar num buraco que só Deus faz sentido. Não tem como Deus não ser Deus, a razão de todas as coisas. No fim de qualquer estudo moral, você pode ver podcasts de debate teológico de 10 horas entre ateu e cristão. No fim, a grande conclusão vai ser um vazio do lado ateísta e um preenchimento do lado cristão, aonde só Cristo consegue preencher. Então, essa profundidade, você pai e mãe de adolescente, deixa o cara estudar. Deixa a pessoa perguntar. Às vezes, seu adolescente está com dúvida. Ah, mas Jesus foi real mesmo, mãe? Ah, menino, larga de ser besta. Vamos para a igreja. Nossa, filho, nós acreditamos. Vamos lá para a igreja, mas faz o seguinte, pesquisa. Vai ler uns livros. Conversa com os pastores lá. Faz umas perguntas difíceis para eles. Entendeu? Se vocês não estiverem muito ansiosos, eu ia abrir aqui 5 minutos de pergunta para a gente brincar um pouco, para a gente sentir como é que é isso. Às vezes você tem uma pergunta aí na sua cabeça que você tem vontade de fazer. Posso tentar responder. Então, assim, sabe? Deixa o adolescente estudar. Deixa ele fundo. Deixa ele questionar. Existem 4 pilares que, na minha concepção, e de alguns outros teólogos, que sustentam a estrutura humana. Encantamento, verdade, amor e segurança. E cada um desses pilares é em uma fase da vida. Como que você deixa uma criança muito afim de Jesus? Encantamento. É as histórias. Ali não tem as histórias ali no Ministério Infantil, gente? É as historinhas e tudo mais. É um encantamento. O jovem é a verdade. Mas por que Deus existe? Por que o mal existe? Se Deus é bom. Ah, mas meu professor falou que não é assim. Gente, jovem precisa da verdade. Ele precisa buscar a verdade de Deus. Dá espaço para o seu jovem. Incentiva seu jovem. Ajuda ele a estudar. Ajuda ela a estudar. Ajuda ela a procurar as referências. Sabe? Questiona. O adulto, ele procurou amor. Eu não sei quem percebeu, mas conforme a gente vai ficando mais velho, você se pergunta menos sobre a razão da existência de um planeta água lá, não sei aonde, em qual galáxia. Mas você está super interessado na comunidade.
Geralmente o que afasta um adulto da fé não é uma discussão de razão igual a gente teve aqui hoje, e eu foquei muito nela porque é o culto teoricamente de jovens. Mas eu poderia muito falar aqui da questão moral e comunitária. O que afasta um adulto da igreja hoje? Briga com alguém. Um pastor que falou alguma coisa que ele não gostou. Falou de dízimo e o que dói é o bolso. Comunidade, questões relacionais. E o que afasta um senhor ou uma senhora de idade, um ancião da igreja? Segurança. Quando ele se sente desamparado. Quando ele se sente jogado de lado. Que ninguém lembra dele, ninguém fala com ele, ninguém o visita. Afinal, ficou velho, né? É isso que passa na cabeça dele. Então, são 4 pilares que, conforme a nossa jornada como ser humano vai acontecendo, e espero escrever meu TCC na teologia sobre isso, essas 4 jornadas, elas nos faz encantar com Deus, entender a verdade, que é Jesus, entender o amor que vem dele, que é ele, e ter a segurança da salvação. Afinal de contas, quando a gente está mais velho, aos senhores e senhoras que eu tive a oportunidade de conversar, a pergunta é, e depois daqui? Ela é muito mais forte do que para o jovem, ou do que para o adulto, ou do que para a criança. A criança é o encantamento. O jovem é a verdade, é a pergunta. O adulto é o amor. E o Senhor e a senhora é a segurança. Algumas dicas finais. Estude. Estuda, gente. Usa o contexto a seu favor. Natal. Natal é a melhor hora para você debater apologética. Conversar sobre isso. Chamar o descrente lá da família e falar, ô, Jesus aqui no céu. Pá, falar de Jesus a meia hora na sua cabeça. Sabe? Usa esses tempos que você tem à toa de forma mais intencional. Vai ver podcast, vai ouvir livros sobre Jesus, sobre apologética, sobre argumentos da fé. E se você tem a vontade, busque diplomas. Por que não? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez, na época eu teria dado continuidade no meu mestrado, no meu doutorado e tudo mais. Não que eu iria largar o mundo corporativo, porque eu adoro ele, mas, sabe, eu ia querer estudar mais, para me dar até mais força no meu argumento. Por que não? Então estuda, se você tem essa vontade, estuda. Mas principalmente, gente, nada do que eu falei para trás vale se você não tiver uma vida com Deus, praticando as disciplinas espirituais e se interessar genuinamente na pessoa que você está conversando. E amar ela. Filmes. Ressurreição, de 2016. Deus Não Está Morto, 1, 2, 3 e 4. Tem o 4, quase ninguém sabe. É o melhor deles. Assista, procura no Netflix, sei lá onde tem, no Amazon, não sei. E o meu filme favorito, A Case for Christ. Eu acho que em português está O Caso de Cristo. Um Caso para Cristo. Gente, que filme bom. Se você não tem nada para fazer hoje, assista esse filme. Tem na internet de graça. Tem vários livros, assiste The Chosen, se você não fez isso ainda, se está em pecado, assiste The Chosen. Procura o Rodrigo Silva, o Iago Martins e vários debates lá no Inteligência Limitada. Podcast, gente, vai ouvir, vai estar lavando louça lá, vai ouvir podcast. Por fim, sempre vai ter perguntas que a gente não vai responder. Vai ter sempre, gente. E Deus deixou algumas coisas para deixar a glória para Ele também. A glória dele é acima de qualquer racionalidade humana. Afinal de contas, a apologética está aqui só para discutir o que ele deixou ser revelado. O que não, aí é com ele. Que Jesus seja sempre, sempre exaltado entre nós. Amém? Amém. Eu acho que a gente já estourou o tempo. Mas se alguém tiver uma pergunta, por favor, levanta a mão. Vamos tentar conversar rapidinho ali, 2 minutos sobre essa pergunta. Alguém tem uma pergunta? Por que existe mal no mundo? Por que as crianças na África passam fome? Se Deus é bom? Deixa eu ver o que mais. Não vale repetir essa que eu falei. Era uma pergunta da minha professora que acabou virando uma pergunta minha. Eu estava lendo o Antigo Testamento, né? Ela falou, será mesmo que o povo vivia tanto tempo igual eles viviam lá? A quantidade de ano que eles viviam? E eu tentei explicar para ela, só que acabou que gerou dúvidas em mim, isso aí. Legal. Pergunta difícil. E quando você for responder uma pergunta dessa, tem 2 jeitos de você caminhar. E aí eu vou convidar vocês a estudarem para saber qual desses 2 jeitos faz mais sentido. Amém? Primeiro jeito, contagem diferente. O judeu contava o tempo diferente. Então, na hora que ele está contando o tempo, 1 ano não tem o período que 1 ano tem para a gente. Então, contando diferente, se você usar, por exemplo, o calendário chinês, você vai ter uma idade diferente. Então, o calendário judaico era diferente. É um jeito de se falar assim.
Você pode seguir essa argumentação. Cunho teológico e peso teológico, ela tem? Aí eu vou deixar vocês lerem em casa e descobrirem, beleza? E a segunda argumentação é que sim, o povo vivia muito. Pela graça de Deus e pelo milagre de Deus, as pessoas viviam mais tempo devido ao fato, principalmente, que nós não fomos desenhados para morrer. Deus, quando nos fez, Ele nos fez com vida eterna. O que trouxe a morte foi o pecado. Nós pecamos e o salário do pecado é a... tem gente, o pessoal tá bom de Bíblia. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida? Amém. Então, basicamente, você pode seguir essas duas argumentações. Pesquise e estude para ver qual das duas é a melhor. Amém? Amém. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Amém. Aleluia. Obrigado, né? Pablo ter reunido esses conhecimentos, tanta coisa. Bênção, bênção. Mas, Pablo, eu vou falar para você que dessa última resposta, tem gente sério que escreveu que os caras viviam isso. Tipo assim, Adão foi contemporâneo de gente que a gente não pensa, tipo, né, do Então, assim, tem gente estudando sério sobre isso. Entendeu? Assim, não eu estou dizendo que às vezes as pessoas se conformam com a resposta mais fácil, né? Mas eu quero dizer para você que tem gente que mergulhou e tal, e tem muita coisa interessante de gente sério, que é o que o Pablo falou aqui, né, com a gente o tempo todo. E é o que ele falou, a gente tem que ser incentivado mesmo a estudar. Mas vamos partir para uma coisa prática agora, né, que a gente ora toda semana. E hoje a gente falava de manhã que estamos chegando no final do ano, talvez alguns vão viajar. Então, vamos começar o quê? Vamos começar a agradecer, né, por esse ano. Nós vivemos um tempo muito desafiador, tem gente no mundo passando por situações bem complexas, né, guerra, tem gente passando por... minha prima, por exemplo, que a gente orou aqui na igreja pelo Totim, fez 1 ano agora que o marido dela faleceu, e eu sei que ela viveu um momento muito difícil nessa chegada desse 1 ano, e assim, para nós que vivemos tudo, parece até que tem mais tempo, sabe, porque foi meio intenso esse tempo. Então vamos orar, né, pelas essas pessoas enlutadas, que perderam pessoas, assim, e principalmente nesse caso, pessoas mais jovens, pessoas morte súbita, né? Mas vamos agradecer. Eu creio que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Então o desafio nosso vamos agradecer mais. Mas, se você tiver alguma coisa, olha, isso aqui está me afligindo, isso aqui está afligindo fulano, beltrano, vamos colocar para orar. Então o nosso desafio nesse momento vamos tentar nos reunir com alguém que você não orou ainda. Sabe como é que é? Pode ser adulto com adolescente, jovem. Também o desafio de quem participa da organização do culto estar em todos os grupos, né?